Pessoal do canal do Professor Fábio Inácio, estou aqui para trazer mais uma correção, né? Vamos arrumar aqui direitinho. Trazer mais uma correção do Instituto Mais, prova de Santana de Paraíba, processo seletivo, né? Agradecer a pessoa que me forneceu a prova, dizer que eu recebi muitas provas aí esses dias, né? Obrigado, o pessoal está mandando as provas. Teve gente que pediu para eu corrigir Belo Horizonte, mas eu não recebi prova de Belo Horizonte, né? Então, a gente aguarda aí, se aparecer, se chegar, a gente vai falar da prova. Bom, eu vou tratar aqui da legislação e conhecimentos pedagógicos, né? Então, nós vamos falar aqui dos conhecimentos pedagógicos, começando com a questão número 11, uma questão que diz sobre indisciplina, e fala o seguinte: a indisciplina dos alunos, segundo Ulisses Ferreira de Araújo, em seu texto Moralidade e Indisciplina, uma leitura a partir do referencial piagetiano, deveria ser, né? Então, a repreendida de forma constante, né? Permitida dentro de um quadro estabelecido de regras, permitida, né, em disciplina, tratada por meio de aplicação de sanções e recompensas e equacionada com uma transformação no tipo de relação estabelecida entre escola, família e sociedade, né? Então, questão que fala de indisciplina, com referencial piagetiano, não seria a letra A, repreendida de forma constante, né? Não é isso, nem permitida dentro de um quadro de estabelecido de regras, também a teoria de Piaget não fala nem repreensão, nem da permissão dessa indisciplina na maneira que está colocado na alternativa B, nem tratada por meio de aplicações de sanções e recompensas, né? Um pensamento aí que lembra muito Skinner, né? E não Piaget. E, portanto, claro, letra D, equacionada com uma transformação no tipo de relação estabelecida entre escola, família e sociedade, letra D de dado, né? Aqui, na número 12, os conteúdos curriculares, além de seguirem a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, deve observar algumas diretrizes. Assinale a alternativa que indica corretamente uma dessas diretrizes presentes no artigo 27 da LDB. A. Etnomatemática. B. Respeito ao bem comum. C. Aspectos do folclore nacional. Ou D. Educação para o trânsito. Uma questão que cobrou, né, a literalidade da lei, né, da LDB. Então, uma questão, às vezes, que a pessoa pode falar, mas o que será, né? Enfim. E aí, claro, não tem nada a ver com etnomatemática, né? Nem do folclore nacional, nem educação para o trânsito. Trata o artigo 27 do respeito ao bem comum. E aí, o que eu sempre recomendo, poxa, fez a prova, tal, né? Está assistindo a correção aqui, vai lá no artigo 27, dá uma olhadinha, né? Porque você vai reforçando os seus conceitos, você vai reforçando o aprendizado nas questões, né? Então, isso é muito importante para você ir melhorando. Olha só, outra questão de LDB, né? Então, fala aqui, ó, os docentes, além de se incumbirem de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, devem, segundo o artigo 13 da LDB, olha como cobrou a lei, né? A literalidade da lei, formar grupos de estudos em suas unidades de ensino. Tem isso na LDB? Você lembra? Por isso que eu falo, lei a gente não decora, a gente lê, faz questões, né, anota os principais pontos, e aí o que a gente vai fazer? Não, ao ler, a gente vai falar, não tem grupo de estudo em unidade de ensino. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Opa, aqui isso aí eu li na LDB. Aí C, usar os livros didáticos encaminhados pelo governo federal como principal alicerce para a implementação do currículo. Tem isso? Não, né? Realizar trabalhos interdisciplinares com os demais docentes? Não, o artigo 13 não fala disso. Portanto, aqui corretamente, letra B de bola, lembrando que sim, né, os docentes têm que colaborar com a articulação da escola com as famílias e comunidade.
E aí eu falo isso nas minhas aulas, eu falo, olha, né, o docente, ele é obrigado a participar desses eventos, festa junina, sim, né, se for dia letivo, obviamente, faz parte dessa articulação escola-família, das reuniões, sim, né, então, tá lá, né, tá lá, segundo o artigo 13, certo? Então, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, né? Olha outra questão sobre a LDB, educação especial. Sobre a educação especial, tendo como parâmetro a LDB, analisa as proposições abaixo. Eu sempre gosto que a pessoa olhe aqui para ela ter uma ideia das alternativas que tem, né? 1 e 2, 3 e 4, 2 e 3, 4 e 5. O que você já conclui daqui? Que nem todas estão corretas, porque não há uma alternativa que tenha todas corretas. E você conclui mais, como cada alternativa tem só duas, então dessas 5 proposições, apenas 2 estão corretas. Olha quantas conclusões, só olhando a resposta, nós já tivemos. Por quê? De repente você está lendo lá, você achou que tem 3? Não, você já tem que ir com o pensamento que só 2 estão corretas, porque aí você vai buscar o erro, né? Você vai ter mais atenção na hora de analisar as proposições e saber que dessas 5, 3 estão erradas, né? Então vamos ver. Os alunos com superdotação devem ser atendidos pela educação especial. Entretanto, os com altas habilidades, devido à falta de barreiras, devem somente receber enriquecimento curricular. É isso que fala na LDB, né? Já esse entretanto aqui, estranho, né? Sou muito estranho. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com transtornos globais de desenvolvimento terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Opa, eu acho que eu vi isso aí na LDB, né? Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela especial. É o AE, né? Serviço de apoio especializado, o AE. 4. O atendimento educacional será feito preferencialmente em serviços especializados. Opa, tem isso? Preferencialmente? Será? 5. Os alunos com dificuldade de aprendizado são público-alvo da educação especial. Os alunos com dificuldade de aprendizado são públicos da educação especial, segundo a LDB, né, LDB, né, como alguns gostam de chamar, ou como está escrito aqui, né, eu gosto de falar LDB. Né? Então, qual seria a alternativa correta? Bom, a 1 nós já eliminamos, né, e aí a gente eliminaria somente a letra A. A número, vamos lá, a número 2 está correta, né? Está correta a número 2. Portanto, a gente já teria aqui uma resposta que seria a letra C, porque nem a B, nem a D tem 2, né? Então, 2 e 3 corretas, né? 2 e 3 corretas, 4 e 5 incorretas, portanto, a alternativa correta, a letra C, de casa, né? Então, uma questão aí que também foi lá na LDB, vocês viram que caiu bastante LDB, e uma questão até que, né, para quem lê LDB, não foi tão complexo assim, certo? Bom, vamos para o número 15. De acordo com ECA, é correto afirmar sobre as atribuições do Conselho Tutelar: A. Tem função jurisdicional. B. Emite sentença. C. Detém o adolescente que comete crimes. D. Pode expedir notificações aos pais ou responsáveis. Primeiro, gente, uma coisa que eu sempre falo nas aulas: o Conselho Tutelar não é uma instituição jurisdicional, né? Não é ligado ao Poder Judiciário, né? Então, não tem função jurisdicional, não emite sentença, nem detém um adolescente, né? O Conselho Tutelar, perdão, não é polícia, não tem nada a ver, tá? Portanto, sim,
ele pode expedir notificações aos pais ou responsáveis, o Conselho Tutelar pode fazer isso, né? A A, a B e a C, o Conselho Tutelar não tem esse tipo de prerrogativa nem de poder, certo? A 16, uma questão sobre Constituição, clássica, né? Questão bem clássica. A Constituição Federal traz as bases legais para o financiamento da educação. Assim, no texto da lei se atrela aos estados e aos municípios a aplicação de, no mínimo, por cento da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 25, 15, 23, 18. Claramente, aqui tranquilo, estados e municípios, 25% da receita de impostos tem que ser gastas na educação. Tem aula no meu canal também que eu falo sobre os artigos da Constituição. Então, aqui 25%. Lembrando que a União é 18%, né? Então, aqui, para tentar confundir, mas 25%, questão clássica, questão bem tranquila também. Hoffmann, olha a Jussara Hoffmann, né? Também outra clássico aí das provas. Hoffmann indica como uma boa forma de avaliação os relatórios avaliativos. Segundo ela, eles devem conter impreterivelmente notas e conceitos, estabelecer critérios comparativos entre os alunos como parâmetros de desenvolvimento do ensino. C. Partir da observação ao longo do processo que se dirige à reflexão teórica ao encaminhamento e seguir um roteiro predeterminado. Bom, Jussara Hoffmann fala da avaliação mediadora, né? Dessa forma de avaliar que busca ser um instrumento importante a favor do conhecimento, né? E não um instrumento para medir, não um instrumento para segregar, não um instrumento para classificar, né? Então, não é letra A, né? Notas e conceito aqui, conter impreterivelmente, não está na teoria da Jussara. Estabelecer critérios comparativos entre os alunos, não, né? E seguir um roteiro pré-determinado também não. Portanto, a letra C, né? Partir da observação ao longo do processo que se dirige à reflexão teórica ao encaminhamento. Portanto, a C de casa, né? Então, o Sarah Hoffman também clássico na avaliação, e aí também tem vídeo falando sobre ela, sobre avaliação mediadora e tal, e uma série de outros tópicos aí da Jussara Hoffman, né? Paulo Freire, olha só, hoje eu recebi lá uma mensagem sobre o Paulo Freire, né? Dizendo assim, a educação está ruim por conta do Paulo Freire. Eu sempre falo que essas generalizações, né, são muito perigosas e elas podem te trazer até complicadores na hora de você responder uma prova dissertativa, né? Porque é simplista você dizer, ou você dá muito poder a um autor, né? Talvez não tenha nenhum autor que tenha uma influência que possa transformar, mudar, né, a educação, dirigir todas as ações. Não existe isso, né? Os problemas educacionais são frutos de uma série de questões, né? E a gente também não pode só ver os problemas, tem que ver os avanços, né? Aumento do número de vagas em creche, por exemplo, mais acesso à educação, universalização da educação. Professor, mas a qualidade, né? Sim, temos várias coisas para andar e caminhar, né? Mas se a gente pensar em inclusão, quanto que nós avançamos, né? Hoje, mais crianças são atendidas. Mas tem problema? Sim, tem problema, né? Tem problema, né? Então, às vezes, é preciso ler, porque o Pedagogia da Autonomia não fala nada que vá transformar a educação numa catástrofe, ao contrário, né? Se todo mundo seguisse as ideias de aprendizado, de autoridade do professor, autoridade, inclusive, intelectual, nossa senhora, né? Não que isso salva o mundo, mas, enfim. Bom, Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, que eu recomendo que leiam, né, evidencia a relação existente entre política e educação. Para o autor, a educação
deve ser neutra, afastando-se do campo político. B, sucumbe à natureza política do mundo, uma vez que está fadada ao determinismo histórico. C, é política, pois se perfaz na educabilidade mesma do ser humano. E D, torna-se política por conta da decisão de determinados educadores. Então vamos lá, né? Paulo Freire. O Paulo Freire, o que ele fala? Que a educação nunca é neutra, né? Nunca é neutra, sempre a gente tem uma posição. Inclusive, às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou de direita, então eu defendo a isenção. Não existe. Se você está defendendo isso, é porque você já tomou um partido, já tomou uma posição política, né? Então, todo ato educacional é um ato político. Muitas vezes as pessoas confundem isso e tentam falar que Paulo Freire falou isso, mas ele não falou que a educação é partidária. Não. A educação é um ato político, porque são opções. E toda vez que a gente opta, né, por fazer de um determinado jeito, a gente tem uma opção dentro de um campo político, dentro de um pensamento, certo? Sucumbe à natureza política do mundo, uma vez que está fadada ao determinismo histórico? Nada, né? Tem nada de sucumbir à política, determinismo histórico aqui, não. Paulo Freire não coloca esses termos. É política? Sim. Aí bateu com Paulo Freire, pois se perfaz na educabilidade mesma do ser humano, né? Nas opções que a gente tem, inclusive didáticas, elas são opções políticas, né? Se a gente trabalha o pensamento crítico, se a gente trabalha diálogo, isso é uma opção. É política essa decisão. Se a gente, na sala de aula, não permite que o aluno fale, é autoritário, né? Não dá voz para ninguém, é política essa decisão, certo? Então, a gente precisa pensar nisso, e aqui, claro, o gabarito é letra C, né? Eu sei que está marcadinho aqui letra A, mas é letra C, porque é uma prova, a pessoa fez, né? Ela errou essa questão, mas aqui é letra C de casa, e torna-se política por conta da decisão de determinados educadores? Não, né? Toda opção acaba sendo política. Mesmo aqueles que se dizem, eu sou isento, né? Como se a isenção, nesse sentido, ela pudesse ser uma neutralidade que não existe. Existe neutralidade. Não, eu sou neutro. A própria posição de ser neutro, você já está tomando ali algum rumo, né, pedagógico, obviamente, porque não dá para, não existe uma pedagogia neutra, né? Bom, vamos lá para 19. É correto afirmar, segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, 19, ou a letra não, questão 19, a letra 19 é A. Será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores. B. É função exclusiva da disciplina de História difundir os valores da cultura afrodescendente. C. Serão promovidos, em sua essência, estritamente por grupos de movimento negro, grupos culturais religiosos, instituições formadoras de professores e núcleos de estudos e pesquisas, como os núcleos de estudo afro-brasileiro. E D. Devem ocorrer de modo transversal ao currículo, né? Então, vamos lá. Diretrizes para a educação étnico-racial. Primeira coisa, sempre eu falo para vocês, DNA da educação. Viu palavras que excluem, palavras que restringem, né? Olha a letra B. Exclusiva da disciplina de história? Não, né? Não, inclusive a LDB fala lá as disciplinas, né? Preferencialmente história, artes, né? Então, não é exclusiva. Serão promovidos, em sua essência, estritamente, a palavra restritiva, né? Por movimento negro, não, né? Então, letra B e letra C, fora. E a letra D também não é, a diretriz não fala que ela tem que ser de transversal, ela fala, inclusive, da história, da arte, né? Então, não é transversal ao currículo, tá?
E a letra A, que é a correta, né? Eu sei que está marcadinha aqui a D, como eu disse, é uma prova, né? A candidata aqui errou. Letra A será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidas pelas instituições de ensino e seus professores. Gabarito, letra A de amor, né? 20, o conselho de escola, segundo a LDB, mais uma questão de LDB, faz parte da gestão escolar da escola pública. Assinale a alternativa que traz o texto correto sobre o conselho de escola. A. Aceita entre seus integrantes, pais, responsáveis e membros da comunidade local. B. No ensino fundamental, os alunos não poderão estar entre seus membros. C. Tem como princípio o caráter consultivo. E D. O diretor da escola deverá se candidatar e ser eleito como qualquer outro membro. Então, vamos lá. Conselho de escola, né? Primeiro, olha aqui, ó, ensino fundamental, os alunos não poderão. O aluno não pode participar do conselho de escola? Pode sim, né? Pode e deve, né? Deve, né? Então, a letra B está errada. Tem como princípio o caráter consultivo? Não, o conselho ele é consultivo e deliberativo, né? Então, ele não é só consultivo, né? D. O diretor de escola deverá se candidatar e ser eleito como qualquer outro membro. O diretor é membro nato do conselho de escola, né? Portanto, letra A é aceita entre seus integrantes, pais responsáveis e membros da comunidade local. Olha uma dica para essa questão, né? Veja que a letra A, ela é, de certa forma, não, tudo bem, aceita entre seus integrantes, pais responsáveis e membros da comunidade legal. Essa é mais ampla, né, no sentido que ela integra, pensa em gestão democrática, né, que eu sempre estou falando aí do DNA da educação. Portanto, é letra A, né, se a gente tiver gestão democrática, pais responsáveis, membros da comunidade local. Certo? Portanto, letra A de amor. Número 20. O trabalho como movimento contempla a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de seus aspectos na motricidade das crianças, abrangendo uma reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como atividades voltadas para ampliação da, né? Então, a cultura corporal de cada criança, conscientização motriz de cada aluno, ampliação postural de cada indivíduo e reflexão rítmica de cada escolar, né? Eu achei que faltou um pouco de referencial nessa questão para poder responder, né? Porque assim, o trabalho com movimento, né, com de funções, até dá para responder pelo texto, né? O que o texto está dizendo aqui? Manifestação do automotor, amplo desenvolvimento da motricidade, reflexão sobre a postura corporal, né? Então, aqui a gente está falando, na verdade, de cultura corporal de cada criança, né? Mas eu achei que faltou um certo referencialzinho aí para dar uma melhorada nessa questão. Tudo bem, é letra A aqui, né? Cultura corporal de cada criança, não está falando de conscientização motriz, não, nem de ampliação, nem de reflexão ritmo, né? Mas eu achei que poderia ser melhor elaborada essa questão, a 21, letra A de amor, né? Letra, ó, questão número 22. O trabalho com música deve considerar que ela é um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas que apresentem necessidades especiais, inclusive aquelas que apresentam necessidades especiais. A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima, do autoconhecimento, além de poderoso meio de, né? Então, conexão cultural, integração social, produção cognitiva e apreciação seletiva. Então, aqui, né, o trabalho com a música, inclusive com as crianças que têm deficiência, né, necessidades especiais, ela é o quê? Um poderoso meio de integração social
letra B de bola. Também achei que essa questão poderia ter um referencial melhor, né? Tudo bem, aqui no contexto também, como falou de inclusão, né? Falou aí equilíbrio, autoestima, conhecimento, a gente poderia descartar aqui produção cognitiva, apreciação seletiva, né? Mas sabe que é um meio de conexão cultural também? Então, faltou referencial, né? Tudo bem, é integração social? Sim, mas é aquilo que eu falo, questão que podia ser melhor elaborada, na minha modesta opinião, tá? 23, vamos lá. As artes visuais devem ser concebidas como uma linguagem que tem estrutura e características próprias, cuja aprendizagem no âmbito prático e reflexivo se dá por meio de articulação de vários aspectos, exceto, né? Então, a 23 aqui, o fazer artístico, não, fazer artístico faz parte das artes visuais. A crítica, a apreciação, sim, a apreciação faz parte das artes, né, visuais. A reflexão também. E aí a banca deu como resposta o exceto aqui, né, a crítica. Eu vou ser bem sincero para vocês, não entendi, né? Não entendi. Porque arte ela é concebida como uma linguagem, tem estrutura própria, tal, de fazer artístico, ok, de apreciação, de reflexão. E por que não a crítica? Sinceramente, eu, como não tem um referencial, se é algum pensador e tal, né? Então, também, sinceramente, eu consideraria também a crítica, né? Mas a banca diz que não, letra B. Não acho. Então, achei que faltou aí aquela precisão da pergunta. É algum autor que fala isso? Porque a crítica não faz parte das artes visuais? Entendi, né? A crítica, reflexão crítica, porque a própria reflexão, dependendo, ela pode ser uma crítica, né? Então, sinceramente, a banca deu letra B, eu discordo, acho que não seria, mas precisa ver, pensar em que autor, como, da onde tiraram isso, né? É complicado assim. 24. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RECENEI, considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 0 a 6 anos, a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas em princípios como olhar-resposta, né? Então, aqui tem 1 e 4, 2 e 3, aqui já não tem muita pista, porque tem 1, 2 e 3 e tem todas, né? Então, vamos saber. O respeito à dignidade e aos direitos da criança. Então, parece ser boa essa, né? O direito das crianças a brincar. Também, né? Coelho está lá, um dos eixos estruturantes da educação infantil são as brincadeiras, né? Brincadeira e interações. O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis. Também isso é bacana, né? A criança tem que realmente ter acesso aos conhecimentos. E a socialização das crianças por meio de sua participação nas mais uniformizadas práticas democráticas. Opa, apareceu uma palavrinha aqui que não combina com o DNA da educação. Uniformizada, de uniforme, né? De tudo ali igualzinho ali, né? Então, que não tem nas referencial curricular, né? Sempre aparece o respeito da diversidade, da pluralidade, né? Então, a número 4 não é, portanto, letra C de casa, né? 1, 2 e 3, ok, né? Cidadania, a cidadania deve respeitar a pluralidade, a democracia também, a diversidade, né? Portanto, não entra 4, gabarito letra C, né? Como eu falei,
que é uma prova, então está marcado aqui, não sei se dá para ver, está bem clarinho, C, né? Não a D, tá? A introdução de brinquedos e brincadeiras na creche depende de condições prévias como questão número 25, eu vou dar uma olhada aqui nas respostas, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Aceitação do brincar como direito da criança. Perfeito, né? O brincar é um direito da criança. A compreensão da importância do brincar para a criança vista como um ser que precisa de atenção, carinho, que tem iniciativa, saberes, interesses e necessidades. Perfeito, né? A visão de que a criança é um ser de direitos, né? Muita gente fala assim, a criança é o futuro, né? É o futuro. Não, a criança ela já é cidadão desde que ela nasce, certo? A gente tem que pensar isso, porque muita gente fala, a criança é o futuro cidadão, ela já é cidadão ao nascer, cidadão com seus direitos, né? Ali, tudo. Criação de ambientes educativos especialmente planejados, que ofereçam oportunidades e qualidade para brincadeiras e interações dos eixos estruturantes. Aqui o planejamento, né? Intencionalidade pedagógica, perfeito, gabarito, letra D de dado. 1, 2 e 3 estão corretas. 26. Regina Zilberman enfatiza que preservar as relações entre a literatura e a escola ou o uso do livro em sala de aula decorre de ambas compartilharem um aspecto em comum. A letra A, necessidade social. B, finalidade conformadora. C, natureza formativa. D, realidade cotidiana. Então, as relações entre a literatura e a escola e o uso do livro de sala de aula compartilham qual aspecto comum? Né? É uma necessidade social? É uma finalidade. Aí tem a autora aqui, né? Regina Zilberman, é isso que eu falo, tem uma referência. Aí, o que essa autora diz sobre isso? Isso é uma necessidade social? Finalidade conformadora? De jeito nenhum, né? É uma realidade cotidiana? Não. É letra C, tem caráter aqui nesse aspecto comum, é a natureza formativa. É isso que eu falo, ó. A questão traz uma referência. Aí, só para voltar lá, naquela que eu não concordei, na 23. Qual é a referência aqui? Onde está isso? Esse negócio da arte aqui surgiu da onde? Né? Isso que eu falo, falta uma referência. Aqui fala da Recenei, então, se eu tenho dúvida, Recenei. Aqui é o quê? É um autor da arte que falou isso, que a crítica, exceto se tivesse aqui, ó, tal autor, né, tem essa linha de pensamento e diz que, exceto a crítica não faz parte, ok, é o pensamento do autor, a prova está cobrando o pensamento do autor. Mas quem é que, para mim, a crítica faz parte, né, das artes visuais, né? Uma linguagem que tem, eu considero que sim, né? Então, precisaria ter um referencial aí, certo? Aqui é letra C, gabarito letra C. Constante Kami aponta que o número, de acordo com Piaget, é uma síntese de dois tipos de relações que a criança elabora entre os objetos por abstração reflexiva. Uma é a ordem, a outra é a inclusão hierárquica, letra A, síntese da ordem, né, letra B, a lógica da necessidade e a reversibilidade quantitativa. Então, ela está falando aqui, ó, tem a autora, né, fala do número, e aí, o que Piaget diz sobre a síntese de dois tipos de relação que a criança elabora por abstração hierárquica? Que uma é a ordem e a outra é a síntese da ordem? Não. A lógica da necessidade? Não. A reversibilidade? Não, também. É inclusão hierárquica, né? A número 27, letra A, de amor, certo? Então, veja, aqui traz a autora, traz a ideia, né, que falar que é uma ordem, a outra é inclusão hierárquica. Ok, aí não há o que contestar. Jussara Hoffmann, olha aqui, tem a autora, 28, né? Defende que não, olha o não aqui, a candidata foi bem aqui, riscou, devemos pensar na avaliação como um ato classificatório. A ideia da Jussara, que não é ficar ali classificando, quantificando, não, mas como acompanhamento e promoção, desenvolvimento é que avaliar a criança exige dos educadores. Aí é correto afirmar, que se afirma em 1 e 3, 2 e 4, 1, 2 e 4,
1, 2 e 4 e 1, 2, 3, 4, né? Então, questão número 28, vamos ver. Muita observação faz parte da ideia da Jussara Hoffmann? Sim, obviamente, né? Observação do professor, né? Do que está acontecendo, peguei uma prova, vi lá, os alunos não foram tão bem, o que eu posso mudar, né? E não, lembrando, não devemos pensar na avaliação como um ato classificatório, certo? A reflexão, sim, aquilo, a prova, dei a prova, galera parece que não entendeu muito bem esse conceito aqui, né? Vou refletir como que eu vou poder apresentar isso, mudar a didática e tal, fazer uma nova forma. Grande sensibilidade, né? E registros mensurativos, aqui está falando, não é um ato classificatório. Mensurar é medir, né? Esse é 9, esse é 10, esse é 7. Não que não possa fazer isso, eu estou falando que, né, o que ela defende é que não se deve pensar a avaliação somente como um registro mensurativo. Portanto, a 3 está fora. E aí, gabarito, letra C, de casa, né? Letra C, 1, 2 e 4 apenas, porque a 3 ela não está falando disso, né? Exige dos educadores muita observação, reflexão e grande sensibilidade, certo? Letra C de casa. Professor, está marcada D aqui, como eu falei, isso é uma prova, né? Vou falar isso toda hora para as pessoas não ficarem, certo? 29, para Ana Mãe, a identificação, nunca sei, é Mai, né? Mai. A identificação, porque eu acho que não tem o tio ainda. A identificação da criatividade como espontaneidade não é surpreendente, porque é uma compreensão do senso comum da criatividade. Os professores de arte não têm tido a oportunidade de estudar as teorias da criatividade ou disciplinas similares nas universidades, porque estas não são disciplinas determinadas pelo A, projeto político-pedagógico, B, matriz curricular, C, formação complementar e D, currículo mínimo. Olha só, aqui traz a autora, né? Está falando da criatividade, como espontaneidade, né? Porque ela está falando dos professores de arte não têm tido a oportunidade de estudar as teorias da criatividade ou disciplinas similares na universidade. Por quê? Por causa do projeto político-pedagógico? Não, né? Na universidade que ela está falando, né? Por causa da matriz curricular? Também não. Por causa da formação complementar? Não, né? Porque estas não são disciplinas determinadas pelo currículo. Determina isso e a universidade, né, acaba não explorando aí tanto, não explorando, né, esse tema importante, questão número 29. E a 30, que é um falso verdadeiro, né, questão grande aqui, acerca das definições apresentadas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, analisa as proposições e assinale V ou F para falso, V para verdadeiro, F para falso, né? E aqui as alternativas, você vê que não tem nenhuma que é tudo verdadeiro, nenhuma que é tudo falso. Opa, né? Já é uma informação para trabalhar na questão. Então vamos lá. Proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico é o plano orientador das ações de instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. É elaborado num processo individual com a participação da direção e coordenação pedagógica. Veja, aquilo que eu falo no DNA da educação. Restringiu, eu acho que é falso, né? Olha o Fzinho aqui. Falso. Currículo é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências, os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Opa, estamos falando de educação infantil, a data está correta, 0 a 5 anos de idade, está correta a definição de currículo, verdadeiro. Criança é um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos,
sobre a natureza da sociedade, produzindo cultura. Perfeito, criança é o sujeito histórico, produz cultura, né? Imagina, brinca, fantasia, questiona, aprende, observa. Perfeito, verdadeiro. Educação infantil é a primeira etapa da educação básica oferecida em creches pré-escolas, quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais privados. Opa! Privado? Que educam e cuidam de crianças de 0 a 6 anos? A educação infantil é de 0 a 5 anos de idade, né? Que no período diurno em jornada integral, falso, né? Portanto, se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira e a quarta é falsa, a nossa alternativa é letra A, de amor, tá, gente? Então, é isso, né? Falamos aqui das questões de Santana de Parnaíba, processo seletivo, Instituto Mais. Lembrando que a gente sempre faz comentários mais breves, né? Tem vídeos aí no canal que aprofundam mais um tema, outro. Ah, mas isso aqui você nem falou muito. É lógico, a correção a gente fala um pouco, né? Já explicando que eu estou com uma demanda enorme de comentários aí no canal, então não estou conseguindo responder. Se você quer contato direto, né, mandar uma mensagem lá para mim, eu demoro às vezes um pouco disso. Me segue no Instagram, né? Prof. Fábio Inácio, Instagram, né? É mais fácil você falar comigo lá, porque lá a quantidade de pessoas é menor ainda, né? Então aqui as mensagens estão num volume gigantesco e às vezes como vai passando, né? No Instagram pelo menos você manda mensagem, ela fica lá. Vai passando, eu, né, acabo perdendo a mensagem lá, porque quando vai chegando mensagem, uma vai sobrepondo a outra, enfim, e aí a mensagem vai ficando muito para trás, e aí eu não consigo mais localizar a mensagem, tá? Então, o Instagram é o meio mais fácil para você comunicar comigo, enfim, certo? Grande abraço e sucesso, né? Quem quiser deixa seu like, quem quiser contribuir com o canal, valeu, enfim, livro aí de livros, etc., para você poder aí contribuir com a gente, tá bom? Grande abraço, até a próxima.